nem isso vale. Seguimos agora, Ari, com Trump comemorando a demissão de um apresentador de TV. Trump comemora a suspensão do programa de Jimmy Kimmel e diz: grande notícia, apresentador foi afastado da TV por críticas ao presidente. Vamos lá, Socorro. O programa Jimmy Kimmel Live, que é um programa de grande audiência, há mais de 20 anos, foi retirado do ar. E o programa foi retirado do ar depois que o presidente da Comissão Federal de Comunicações, que é o órgão regulador de radiodifusão dos Estados Unidos, presidente apontado pelo presidente Trump, ameaçou retirar a concessão da emissora ABC, que exibe o programa, se a emissora não tomasse medidas contra o apresentador Jimmy Kimmel. E o motivo foi o vídeo que a gente vai ver agora do início. Gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this. Condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks. They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beauty. Yes. He's at the fourth stage of grief, construction. Demolition, construction. This is not how an adult grieves the murder of someone he called a friend. This is how a 4-year-old mourns a goldfish. Ele disse que o presidente estava de luto, lamentando a morte do amigo, igual uma criança que lamenta a morte de um peixe. Ele também disse, Amadeu, no final, que o presidente Trump precisa se decidir se ele quer ser um ditador ou se ele quer ser um babaca. Bem, logo após, a emissora anunciou a suspensão do programa por tempo indeterminado, dizendo que os comentários foram ofensivos e insensíveis em um momento crítico do discurso político nacional. Algumas afiliadas da ABC já anunciaram que vão exibir no horário do programa suspenso um tributo ao ativista Charlie Kirk. O presidente Trump, que estava em visita à Inglaterra, ele já está voando no momento para os Estados Unidos. Ontem, o Trump, na Inglaterra, comemorou a notícia da suspensão do programa. O Trump disse que era uma grande notícia para a América e aproveitou na rede social para pedir a cabeça de mais 2 apresentadores famosos nos Estados Unidos. O Trump pediu a demissão do Jimmy Fallon, muito conhecido, e do Seth Meyers. Os 2 apresentam programas na NBC. Esse é o segundo apresentador que critica o Trump, que é afastado. O Trump já havia, inclusive, dito que o Jimmy Kimmel, o programa que foi suspenso ontem, seria o próximo, e ele disse isso quando comemorou a saída do primeiro afastado, que foi o apresentador Stephen Colbert, que a gente falou aqui, da rede CBS. Bem, os democratas dizem que é intimidação, os sindicatos de atores de Hollywood, de diretores, de roteiristas, dizem que é um absurdo, é cortar a liberdade de expressão, como da Hungria de Orbán ou da Rússia de Putin, que são governos que controlam totalmente a imprensa. E uma grande voz hoje contra isso foi o ex-presidente Barack Obama. A gente separou o que o Barack Obama escreveu hoje nas redes sociais sobre o caso. O Obama disse: após anos de reclamações sobre a cultura do cancelamento, o atual governo levou a questão a um novo e perigoso patamar ao ameaçar rotineiramente com medidas regulatórias as empresas de mídia, a menos que amordassem ou demitam repórteres e comentaristas dos quais não gostam. Esse é exatamente o tipo de coerção governamental que a primeira emenda foi criada para prevenir. E as empresas de mídia precisam começar a se posicionar em vez de capitular diante dela. Grande recado do ex-presidente Obama. Mas outra informação, Amadeu, que os diretores da ABC não teriam achado muito grave o que o Kimmel falou. O que rola nos bastidores é que
os donos da rede ABC estão tentando uma fusão com outro grande grupo, que é um grupo, digamos, adversário, né? Um competidor. E isso não é impossível, isso não é permitido pelas leis americanas, a lei antitrust. Então, eles querem essa fusão e, para que essa fusão aconteça, eles precisam da aprovação do presidente Trump. Por isso, estão cedendo aos desejos do presidente Amadeu. Mariano Icoli, você lembra que eu falei para você aqui, foi na semana passada, ou já foi nessa semana passada, a diferença entre ditadura e democracia. Eu disse para você, a democracia não é o regime em que tudo pode, porque na democracia tudo pode dentro da Constituição. A Constituição lá diz o que pode e o que não pode ser feito, é assim a democracia. Mas na ditadura é o regime que tudo pode, desde que seja de acordo com o ditador. No dia que algo sai uma vírgula diferente do que o ditador gosta, olha o que acontece. Você entendeu na prática a diferença? Sim. E aí acontece lá no Brasil, não que aqui tem uma ditadura, mas quando há os interesses maiores, né? No caso, eu acho que foi interessante essa mensagem do Obama, tem que repudiar, porque eles que defendem tanto essa questão da liberdade de expressão, né? É a número 1, né? A primeira emenda americana não pode ser... Pode até ter extrapolado, mas caçar o direito de trabalhar, de fazer o programa, eu acredito que está errado. E eu, sinceramente, aquela fala dele, o que ele extrapolou ali, France? Eu também não achei que ele extrapolou, não. Tanto que a Socorro ela foi perfeita ali quando ela sinaliza que nem os diretores da emissora acreditaram nisso, que ele havia extrapolado em um nível que motivasse a sua demissão da emissora. Mas claro que há outros interesses envolvendo essa demissão, mas a gente vê o Trump fazendo um movimento muito similar a que ditadores fazem no mundo todo. Foi citado o caso da Hungria, da Rússia, mas eu cito também o Maduro na Venezuela, que inclusive fechou dezenas de veículos de comunicação que teceram críticas à sua ditadura no nosso vizinho país sul-americano. Então a situação nos Estados Unidos quanto à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, é uma situação realmente muito grave, e é esse o presidente que é colocado pela extrema-direita mundial como um presidente que defende a liberdade de expressão. Inclusive, aqui no Brasil, o Trump é um ícone da liberdade de expressão. A gente está vendo o quão ele defende essa liberdade. Eu só queria conferir uma informação com a Socorro, Amadeu. Você citou que ele quer punir também o Jimmy Fallon, porque eu sou telespectador do Jimmy Fallon, que é um programa que é transmitido aqui no Brasil em um dos canais da Sky. Gente, o programa do Jimmy Fallon é um programa de humor, é um programa de entrevistas com celebridades. Raramente ele entrevista político, é celebridade. E ele faz esquetes de humor entre as entrevistas. Então, um programa super leve. Se chegar no nível de demitir o Jimmy Fallon, então é ditadura total, não é mais democracia. Oxi. E não é a primeira vez que ele pede a demissão do Jimmy Fallon. Já pediu outras vezes. E um dia vai chegar ameaçando a concessão da emissora que retransmite, cortando dinheiro, financiamentos. Vai chegar esse dia, não tenham dúvida vocês aqui, e me cobrem, vai chegar o dia do Jimmy Fallon